Se nós pensarmos bem, como nos ajuda a ver o Papa Francisco, quem nos mete mais em crise é Jesus. Nós podemos achar que esta pandemia ou pós-pandemia, com todas as suas dificuldades e incertezas, mas há uma crise mais profunda que nos move e nos transforma. E essa é certamente aquela que o encontro com a pessoa de Jesus e a contemplação da pessoa de Jesus desencadeia em nós. Pensemos em Jesus. É o exercício que vos proponho. Pensemos em Jesus. Pensemos, por exemplo, nas suas parábolas. Paul Ricoeur, o filósofo que estudou muito a linguagem de Jesus, ele diz que as parábolas são relatos de normalidade e que nos cativam por isso. Aparentemente são histórias de comerciantes, de pescadores, da mulher que amassa o pão, de agricultores. Nem sequer é uma linguagem tipicamente religiosa. Começam por ser relatos de normalidade. Mas depois, nesses relatos, acontecem ações extravagantes que põem em crise a normalidade e servem para dizer que a nossa normalidade tem de ganhar aquela extravagância, chamemos-lhe assim, aquela diferença qualitativa que as ações de Jesus mostram. Nesse sentido, as parábolas não são uma linguagem de reforço. Há dois tipos de linguagem: linguagem de reforço e linguagem de mudança. A linguagem de reforço é para investir na realidade tal como ela é e dizer assim está bem, vamos continuar. E a linguagem de mudança é uma linguagem alternativa que nos desafia a uma transformação verdadeira. A linguagem de mudança coloca em crise a nossa visão habitual do mundo, as nossas concepções, os nossos juízos, o nosso quadro habitual de valores. Por exemplo, as parábolas de Jesus. A atuação do pai na parábola do filho pródigo é estranhíssima, porque é um excesso de misericórdia em relação àquele filho que justamente merecia menos do que o outro. A parábola do bom pastor que deixa as 99 ovelhas e, de certa forma, se distancia delas para ir à procura da ovelha perdida. O homem que encontra um tesouro num campo que não era seu, o esconde, vai vender tudo o que possui para comprar aquele campo. A praga, porque se trata de uma praga da mostarda, que se coloca num campo e faz atrair todos os pássaros da terra. Mas qual é o agricultor que quer pássaros nos seus terrenos? Ora, de facto, as parábolas são uma linguagem de mudança e todo o discurso de Jesus é uma linguagem de mudança. Porquê? Porque nos ajuda a ver que o reino de Deus põe em crise o nosso mundo e que a lógica do Evangelho é uma lógica que nos sacode, que nos obriga a uma conversão, nos obriga a uma transformação. Nesse sentido, é de facto Jesus quem nos coloca mais em crise. Pensemos, por exemplo, na relação central nos Evangelhos de Jesus com os pecadores. Jesus viveu, atuou numa sociedade muito marcada por linhas de fronteira entre o puro e o impuro, o justo e o injusto, o santo e o pecador, o sagrado e o profano. Em grande medida, mesmo que de uma forma secularizada, essas linhas de demarcação continuam a vigorar hoje nas nossas relações. Jesus é alguém que abate as fronteiras. E a comunidade convivial à volta da mesa,
que ele constrói com os pecadores é alguma coisa que indigna as pessoas justas do seu tempo, porque Jesus põe em crise a categoria do bom, a categoria do justo, a categoria do santo, como eram concebidas no seu tempo. E fala de um Deus de misericórdia, de acolhimento, de inclusão, um Deus que dá o primeiro passo, que ama primeiro. Jesus perdoa primeiro, e porque as pessoas recebem o perdão, se arrependem verdadeiramente e constroem uma vida nova. Jesus toma a iniciativa de entrar em casa de Zaqueu, e é porque ele entra em casa de Zaqueu que Zaqueu diz: eu vou dar metade dos meus bens. Reparem, a entrada de Jesus na casa de Zaqueu coloca em crise as pessoas boas de Jericó. Porque dizem, mas com tantas casas, aquele profeta tinha de bater à porta da casa de um pecador? E assim nós vemos como, de facto, lendo os Evangelhos, nós entramos em crise, porque Jesus é o primeiro a nos colocar, a nos chamar a uma mudança, a nos colocar em estado de conversão. Mas o próprio Jesus viveu também essa crise. Ele não apenas colocou em crise e coloca em crise a nossa história, mas ele também viveu a crise. E a forma como ele viveu a crise, sem dúvida que é iluminante para nós. Nos ajuda a perceber a forma como nós próprios podemos viver as nossas crises. As crises de Jesus, como que são condensadas no relato das tentações, que nos aparece no início, desenvolvidos no início dos 3 evangelhos sinóticos e desenvolvidas em Mateus e em Lucas. Marcos apresenta de uma forma muito mais breve. Por exemplo, Mateus, no capítulo 4, nós vamos seguir as 3 tentações e vamos ler o capítulo 4 de São Mateus e perceber como essas tentações, de certa forma, são 3, mas são 300, 3.000, porque Jesus não foi tentado apenas uma vez. Naturalmente, como nós não somos tentados apenas num período da nossa vida, podemos ser mais tentados, mas a tentação nos acompanha. E a tentação é sempre esse entrar em crise, por alguma razão. Mas, de facto, estas 3 crises de Jesus, chamemos-lhe assim, espelham tantas crises pelas quais nós vivemos. Vejamos a primeira crise, a primeira tentação. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pão. E respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. À primeira vista, nós não podemos não estar mais de acordo com Jesus. E, possivelmente, não há ninguém que não esteja de acordo com ele. Nem nenhum materialista, nenhum pessimista antropológico, não há nenhum filósofo, nenhum pensador, não há ninguém que se oponha a esta evidência de verdade da frase de Jesus. Nem só de pão vive o homem. É evidente. Nós não vivemos apenas do aspecto material da vida. A nossa existência não se esgota na luta pela sobrevivência. Digamos, até aqui nós estamos todos de acordo. Mas Jesus viveu outra crise. Não é nem só de pão vive o homem, tudo certo. Mas se é assim, nós vivemos de quê? Não vivemos só de pão,
Mas vivemos de quê? Para lá do pão. E nesse sentido, Jesus de facto viveu essa crise e coloca-nos perante esta crise, que é uma pergunta irrecusável, que cada um de nós é chamado, e também nesta rentrée, a responder. Nós não vivemos só de pão, vivemos de quê? Temos sede de quê? O que é que nos sacia verdadeiramente? O que é que sacia verdadeiramente a nossa fome e a nossa sede? Jesus relança a questão da nossa humanidade e de como nos tornamos humanos. Como é que cada um de nós se torna humano? Porque, de facto, Jesus mostra, na forma como vive a sua crise, que a vida é chamada a ser mais. Nem a fome, nem a sede são razões suficientes para não sermos humanos. Eu tenho fome, eu só vou pensar em pão. Só vou olhar para isto. Só vou olhar para o trabalho. Só vou olhar para conquistar dinheiro. Só vou olhar para os bens. Só vou olhar... Não há nenhuma razão para desistirmos de sermos humanos. O tentador tenta fechar o horizonte. Jesus abre continuamente o horizonte. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não se trata claramente em Jesus de opor a palavra de Deus ao pão. Não, Jesus tem claramente consciência das necessidades materiais da vida. Ele, por exemplo, faz os milagres da multiplicação dos pães, porque vem ao encontro da fome concreta, da subsistência, da realidade. Mas a fome e as necessidades materiais do homem não podem deixar de ser investidos pelo Espírito. E nesse sentido, a Eucaristia é a chave. Porque Jesus pega no pão e diz: este pão já não é só pão. Este pão é o meu corpo e é o meu dom. É o meu corpo entregue por vós. E pega no vinho e diz: este vinho já não é só vinho. É o meu dom. É a minha oferta. É o meu sacrifício. Oferto inteiramente por vós. E de facto, isto para nós é a grande lição desta crise que nos acompanha. Porque se o nosso pão for só pão, se o que possuímos for só aquilo, for só a materialidade, será sempre pouco. Se nós aprendermos a dar um sentido espiritual, a fazer do material o dom, oferta radical de nós próprios, a nossa entrega, à maneira de Jesus, a nossa Eucaristia, então verdadeiramente nós próprios nos vamos tornar pão para saciar muitas fomes. Esta crise de Jesus é uma crise importante porque mede a fecundidade da nossa vida. Nós, de facto, podemos olhar para a nossa vida e ver só coisas. Temos a casa cheia de tralha, temos isto e aquilo, e não sentimos que essas coisas sejam capazes de brilhar em termos espirituais, possam alimentar outras fomes, possam ser expressão de um dom, não apenas expressão de uma insegurança, expressão de um medo, expressão de uma ambição, expressão de uma avareza, mas serem expressão de um dom. E isto é de facto um grande trabalho interior. Fazer do pão, fazer do que eu possuo, expressão da minha dádiva, expressão da minha oferta. Depois temos a outra crise de Jesus. Diz-nos o texto evangélico. Então o tentador
conduziu-o à cidade santa e, colocando-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: darás a teu respeito ordens aos seus anjos, e eles suster-te-ão nas suas mãos, para que os teus pés não se firam nalguma pedra. E respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. No seu livro Jesus de Nazaré, Bento XVI escreveu que esta tentação é a mais difícil de compreender. Esta crise é a crise mais difícil, porque há um elemento estranho e paradoxal na estratégia do tentador. É que ele surge aqui vestido ou disfarçado, como se fosse um fino teólogo, argumentando, procurando meter Jesus em crise, usando para tal como isca a própria Sagrada Escritura. E o tentador cita o Salmo 91. Ele dará ordens aos seus anjos e eles te agarrarão nas suas mãos para que os teus pés não se firam nalguma pedra. Jesus é tentado, então, com a palavra de Deus e com o seu sentido último. Mas o verdadeiro sentido da palavra de Deus não é aquele que aparece implícito na crise que o tentador quer instaurar, mas é aquele que aparece na resposta de Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante nós lermos a frase toda. Jesus só diz metade, de Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massa. Em Massá. O que é que aconteceu em Massá? Aconteceu a rebelião da sede. O povo de Deus estava a atravessar o deserto e não encontrava água. E estava a arder de sede. E então virou-se contra Moisés e contra Deus, exigindo: dá-nos água para beber. E voltando-se para o Senhor, para o colocar à prova, disse: Deus está ou não no meio de nós? O Senhor está ou não no meio de nós? É como se Deus tivesse de se submeter às condições que nós consideramos necessárias para podermos acreditar nele. Se ele não cumpre a nossa ideia ou a nossa idealização de proteção e de segurança, a nossa fé sussobra. Tudo vacila. Se ele não satisfaz imediatamente as nossas sedes, ficamos logo atordoados, sem saber se ele de facto está no meio de nós ou não. Ora, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E ensina-nos, nesta crise, e talvez na crise por excelência, que é a hora da cruz, que nós tateamos o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Não há fé que não atravesse esse ordalho de fogo, que é o silêncio de Deus, que é o vazio, que é esse grito: onde estás? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas sabendo que esse grito é uma oração, não é um grito de revolta, é uma oração. E que nesse grito há uma entrega confiante da nossa vida nas mãos de Deus. Nós vivemos esta crise da pandemia e muitas vezes nos perguntamos: onde está Deus? Onde está Deus? Naquela oração extraordinária que o Papa Francisco celebrou na Praça de São Pedro, essa praça estava vazia. E aquele vazio nos espelhava. Aquele vazio era a imagem do nosso coração, da praça, do espaço interior de todos nós. E o Papa olhava para a cruz e olhava para o ícone da Virgem, e aqueles olhos rasando o silêncio eram os nossos olhos, era o olhar de nós todos.
E, de facto, nesta crise, nós sentimos muito o silêncio de Deus, o embaraço desse silêncio, porque não é fácil, não é fácil. E nas horas de sofrimento, nós temos a tentação de perder a fé, de não acreditar, de duvidar, porque Deus, é como se Deus não correspondesse às nossas expectativas. É como se Deus não viesse ao encontro do que a gente espera. Mas então, Ele não nos protege, então Ele não nos salva, então Deus não é garantia, então onde é que Ele está? Então, e de facto, nós vivemos o primeiro confinamento duvidando, perguntando onde está. E é interessante, eu lembro-me em Itália, no primeiro confinamento, muita gente telefonava para o gabinete psicológico que as autoridades abriram e uma das questões que apareciam era: não consigo rezar, não consigo rezar. Precisamente porque a crise desta pandemia, da Covid-19, mas também tantas outras crises na nossa vida, como que e eu ouço muito na minha vida de padre, pessoas a dizer: estou zangado com Deus, uma zanga, tenho dentro de mim uma zanga com Deus. E isso tem a ver com esta tentação, que é, para crer, Deus tem de funcionar dentro de um determinado quadro. Mas Jesus diz-nos: não tentarás o Senhor teu Deus. A Madre Teresa de Calcutá dizia-nos isto: nós muitas vezes amamos a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos oferece. É preciso aprender a amar a Deus por aquilo que Ele nos tira. É difícil, é duro, mas é o caminho de Jesus. Quando Ele, na cruz, Ele que sendo Filho, se vê naquela experiência radical de abandono e grita: meu Deus, a que me abandonaste. É esse desafio, amar a Deus por aquilo que Ele nos tira. É sem dúvida um desafio espiritual, um aprofundamento espiritual, mas também aqui nós não estamos sós. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E a Madre Teresa de Calcutá oferece-nos um testemunho contemporâneo muito forte deste amor. A terceira crise pela qual Jesus passa e que nós também passamos é a etapa culminante do relato das tentações. O tentador conduz Jesus até um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo com a sua glória, e diz-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus responde: afasta-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É importante aproximar este texto de Mateus 4, das tentações, do texto final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 16 a 20. Porque temos, de facto, uma relação, um jogo entre esta tentação e o texto final do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: os 11 discípulos caminharam para a Galileia, à montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei.
e eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos. O que é que nós temos de comum? Os paralelos são flagrantes. Em ambas as cenas, na tentação e nesta cena final, nós estamos num monte. O espaço geográfico é o mesmo. Em ambas, o motivo é o poder. O diabo diz, dar-te-ei todo o poder, e Jesus investe de poder os seus discípulos. Um é o reino da doxa, o reino do mundo, e outro é o poder de Deus, o poder do amor que Deus nos dá. E temos ainda um outro tópico em comum, que é o tema da adoração. Os discípulos ajoelham-se diante de Jesus, mesmo se alguns ainda duvidam, e o demónio quer que Jesus se ajoelhe diante dele. Temos o poder do diabo, temos o poder do ressuscitado. O poder do diabo é o poder da glória vã, da glória imediata, da glória materialista apenas, da glória da vaidade, da glória do orgulho. O poder de Jesus é o poder de uma ressurreição que acontece no mistério pascal, que acontece no mistério da cruz. E por isso é um poder que não se entende sem a dádiva, sem o radical despojamento, sem a oferta extrema de si. É um poder que não se entende sem aquilo que o hino da carta aos Filipenses nos diz. Ele que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se igual aos homens. O poder do tentador é o poder dos ídolos, de um ídolo, qualquer que ele seja. É fazer do domínio e da posse a fonte da felicidade. Porque eu vou ser feliz se tiver, eu vou ser feliz se comprar, eu vou ser feliz se possuir, eu vou ser feliz se mandar, eu vou ser feliz se tiver poder. E assim se reduz o horizonte da própria existência. Um cristão tem sempre de se perguntar duas coisas. Uma, o que é que eu faço do poder que tenho? Do poder que me foi confiado? O que é que eu faço disso? Mas depois também outra pergunta. O que é que o poder tem feito de mim? Porque há um risco enorme na tentação de poder, que é um risco que nos afasta do mistério da cruz, que é o risco do narcisismo, o risco da autorreferencialidade. E nós não podemos esquecer que Jesus recusou ajoelhar-se diante do tentador, mas ajoelhou-se diante dos discípulos para lhes lavar os pés. Jesus teve a liberdade de dizer não ao poder e às suas tentações, às suas crises, para poder dizer: nós somos chamados, adoraremos apenas o Pai. E essa adoração exclusiva ao Pai dá-nos competência, dá-nos capacidade para dizer: eu estou aqui para servir. O Papa Francisco tem razão. A maior crise não é desta pandemia. E nesta rentrée é importante sentirmos isso. É Jesus que nos abana, é Jesus que nos abala. É Jesus que provoca uma crise dentro de nós. É Jesus que nos abre a uma nova visão. É Jesus que nos faz sair das nossas visões esclerosadas, das nossas visões autocentradas. Escreveu o Papa num dos seus discursos: nós estamos assustados com a crise e esquecemos-nos que o Evangelho é o primeiro a colocar-nos em crise. É o Evangelho que nos coloca em crise. Mas se reencontrarmos a coragem e a humildade de dizer em voz alta que o tempo da crise é um tempo do Espírito,
Então, mesmo no meio da experiência da escuridão, da fraqueza, da fragilidade, das contradições, da confusão, já não nos sentiremos esmagados, mas conservaremos sempre a confiança íntima de que as coisas estão prestes a assumir uma forma nova e que Deus nos dará a força e os meios para sair das situações de crise. Quando sou fraco, então é que sou forte. E aquilo que o Papa nos diz sobre o nosso caminho espiritual é que não deixemos de rezar. Não deixemos de fazer verdadeiramente um caminho espiritual. Se nós pensamos, eu lembro-me de um poema de Tagore que dizia isso, se nós pensamos que a adoração é uma coisa que nós podemos fazer num intervalo e depois vamos fazer as outras coisas, ainda não percebemos que ela nos acompanha do princípio até o fim. E por isso nós temos de sentir que todas as coisas têm uma unidade, são atravessadas pelo mesmo fio condutor, e é do caminho espiritual. Não separemos o trabalho da oração, a vida exterior da vida interior, o sagrado do profano, mas sintamos que é tudo uma unidade e que essa unidade se contempla verdadeiramente quando nós somos capazes de fazer de tudo material da nossa oração. E quando a oração se torna uma espécie de corrimão contínuo que acompanha a nossa caminhada do princípio até o fim. Vivamos este dia, já quase no fim, o dia da manhã, como uma procura de pensar estas crises de Jesus, que são as nossas próprias crises, e de procurar viver esta comunhão profunda com Cristo, que é o mestre da nossa fé, que é aquele que nos transmite a sabedoria de viver uma unidade, uma inteireza de vida e de coração.